Olá, meu nome é Mariane, eu sou aluna egressa aqui da Universidade Federal Fluminense, fiz parte da segunda turma de hotelaria em 2012 e hoje eu fui convidada pelo professor Ari para participar da aula de governança. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre governança em hotéis e também na governança offshore. No segundo para o terceiro período, assim, eu já estava estagiando, no terceiro período eu já estava no mercado de trabalho, comecei fazendo estágio em um hotel na orla de Copacabana e comecei aí minha carreira hoteleira. Sempre, né, trabalho com estágio, e aí surgiu a ideia de eu trabalhar embarcado. Eu queria muito ir para fora. Eu, na época, tinha terminado o curso de inglês, queria muito fazer um intercâmbio, mas eu não tinha dinheiro para fazer um intercâmbio. E uma própria amiga minha que trabalhava comigo no hotel, que já tinha trabalhado em cruzeiro, me deu a ideia: por que você não aplica para trabalhar em cruzeiro? E aí me joguei no mundo e comecei a trabalhar em cruzeiro. Passei 2 anos trabalhando. E depois de 2 anos eu resolvi voltar exatamente por causa da UF. Meu tempo de trancar a faculdade estava acabando, né? A UF entrou em contato comigo dizendo que se eu não voltasse eu ia perder minha matrícula, que não pode passar dos 2 anos, e eu optei por voltar porque eu nasci e cresci em Niterói, então eu sei o peso que é ter um diploma da UF. Sempre foi um sonho para mim estudar na UF, então eu optei por voltar para ter esse diploma. E quando eu voltei exatamente para a mesma rede hoteleira onde eu estagiei. Foi uma rede hoteleira que eu sempre deixei as portas abertas, as pessoas já me conheciam, sabiam do meu trabalho. Quando eu terminei o meu estágio, eu não fui efetivada exatamente porque eu mostrei a minha vontade de sair do Brasil. E quando eu voltei, eles viram a oportunidade de poder me contratar. Então eu voltei para a mesma rede hoteleira onde eu estagiei. Hoje em dia eu só trabalhei nessa rede hoteleira. Eu trabalhei na Marriott e cheguei até a trabalhar no Marriott no JW de Copacabana, trabalhei no AC do centro do Rio e já cheguei até a trabalhar no Sheraton, que hoje em dia é da rede Marriott. A Marriott comprou o Sheraton. Então quando eu saí da Marriott para ser promovida para uma vaga do Sheraton, então eles me transferiram de hotel para eu ser promovida. Então, o que o professor Ari me convidou aqui hoje para fazer? Ele pediu para que eu viesse falar um pouco de governança. Um dos meus cargos, dentre tantos cargos que eu passei na hotelaria, foi o de governança. Eu cheguei a trabalhar como supervisora de andares e depois fui governanta de um hotel. Então ele pediu para que eu trouxesse um pouco da minha experiência como governança em hotel e governança no offshore também, porque a minha história com o offshore começou um pouco depois. Eu já estava trabalhando de governanta no hotel, e aí eu vi uma vaga para trabalhar embarcada em plataforma de petróleo e gás, e eu pensei assim: poxa, eu já tenho experiência em plataforma, já tenho experiência em navio, em trabalhar embarcada, já tenho experiência em hotel, acho que eu vou aplicar para a vaga para ver se dá certo. E aí eu apliquei para a vaga, fui aprovada e comecei em 2018 a trabalhar no ramo de petróleo e gás como comissária offshore. Eu, por exemplo, fiz faculdade, saí da UF, fiz as aulas práticas, e quando me foi oferecido, eu participei de uma entrevista e me foi oferecido uma vaga de supervisora de andares, eu falei assim: pra mim tá tranquilo, eu consigo, né, me virar na governança. Eu não tenho experiência no departamento, mas eu já fiz aula. E eis que eu comecei a trabalhar de supervisora de andares e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu falei: meu Deus. E aí eu tive que começar a entrar de quarto em quarto com camareiras. A governanta falou pra mim: não, cada dia você vai acompanhar uma camareira diferente e você vai participar do processo, elas vão te ensinar a fazer todo o nosso padrão. E assim foi feito. Depois de alguns anos eu fui promovida a governanta, virei governanta. Então a minha história na hotelaria foi mais ou menos isso. Eu comecei como estagiária, eu era mordomo num hotel 5 estrelas em Copacabana, trabalhava no serviço ao hóspede de mordomo. Depois eu passei para atendente de telefone, né, que era o at your service. Fiquei na telefonia, depois passei para supervisora de andares, fui para governanta, depois fui para supervisora de serviço ao hóspede. Nesse meio tempo aí, na época que eu estava fazendo a faculdade, foi quando eu tranquei a faculdade que eu tive a oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiro. Eu trabalhei em cruzeiro, só que era no ramo de alimentos e bebidas. Meu primeiro contrato eu fiz como garçonete.
Depois eu fiz 2 contratos como recepcionista. E aí fiquei 2 anos só viajando o mundo e trabalhando, até que um dia a UF me mandou um e-mail falando assim, se você não voltar, você será jubilada da faculdade. Eu falei assim, opa, vou ter que voltar. E aí eu queria muito meu diploma, abri mão, né, pedi demissão da companhia de cruzeiro, voltei para o Brasil e continuei trabalhando em hotéis, né? Eu lembro que isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de mercado de trabalho, mantenham sempre as portas abertas. Eu já trabalhava, eu comecei trabalhando em hotel, na época que eu era estudante, né? E aí tranquei a faculdade e fui para fora. Quando eu voltei, a mesma rede hoteleira me contratou, porque eles já me conheciam, já sabiam do meu histórico, então foi uma porta que eu deixei aberta. Então, assim, né, sempre mantenham essa porta aberta, esse contato, esse network com todos os hotéis. Até porque, às vezes, os hotéis, eles conversam bastante, né? O mundo hoteleiro é bem pequeno. Então, uma pessoa que trabalha numa rede hoteleira conversa com outra e pede informação, todo mundo se conhece. Enfim. E aí, depois que eu me formei na UF, será que tem gente lá? Olá. Depois que eu me formei na UF, assim que eu apresentei meu TCC, que eu estava formada, eu tive a oportunidade de trabalhar. Surgiu uma vez, eu vi uma vaga assim na internet, aleatoriamente. Era uma vaga para trabalhar em plataforma de petróleo. E eu estava procurando comissário, o nome da vaga é comissário offshore. E aí os pré-requisitos eram experiência no ramo hoteleiro, disponibilidade para trabalhar 14 por 14, né? A gente trabalha 14 dias embarcado e 14 dias de folga. Então eu falei assim, quer saber, eu já trabalhei em cruzeiro, eu sou hoteleira, vou tentar a vaga. E consegui, né, deu tudo certo na entrevista e tal, e comecei minha carreira em 2018, já fazem 5 anos que eu tô no ramo offshore. Então, pra mim foi, assim, existe um gap enorme entre a hotelaria de hotéis 5 estrelas para a hotelaria offshore. Porque no hotel 5 estrelas, você realmente está lidando ali com um hóspede, um hóspede que demanda um pouco mais de você, né? É um hóspede um pouco mais exigente. Já na hotelaria offshore, não. É como se assim, o seu cliente é o seu colega de trabalho. Então você tá dentro da plataforma, né, no caso, e todas as pessoas que trabalham com vocês são seus clientes. Então, também é um pouco complicado, porque existe uma linha ali que não pode, né, você não é porque a pessoa é o seu colega de trabalho que você vai deixar de prestar um serviço para ele, né? Que as pessoas às vezes acham assim, tipo, mas por exemplo, se alguém me reclama pra mim, mas ninguém foi lá limpar meu quarto hoje. Eu falo, mas pô, né, colega aqui, vai lá você e faz sua cama, não tem isso. Então também é muito delicado, que a gente tem que saber, né, onde começa e onde termina o profissionalismo, porque além de ser nosso colega de trabalho, ele também é o nosso cliente, a gente tem que fornecer o trabalho para eles, né? Da diferença, a governança hoteleira é o departamento responsável pelo gerenciamento da limpeza do hotel, seja nas acomodações ou áreas públicas. O departamento normalmente é composto por uma governanta, supervisores, camareiras e ASG. Aí vai depender, cada hotel chama de um jeito, né? Mas no hotel onde eu trabalhava eram os ASGs, que eram os assistentes de serviços gerais, normalmente responsáveis pelas limpezas das áreas públicas. Conhecida como coração do hotel, a governança administra para que todos os quartos fiquem prontos no horário certo para os seus hóspedes, tudo isso seguindo o padrão do hotel. Isso vocês já devem saber, né? Claro, a aula de hotelaria, mas cada hotel tem o seu padrão, cada hotel vai envelopar a cama de um jeito, existe um padrão, mas assim, por exemplo, já trabalhei em hotel onde a cama era totalmente envelopada, já trabalhei em hotel onde a aba de fora ficava aberta, então cada hotel vai ter o seu padrão. E governança offshore. As empresas que oferecem serviços hoteleiros a plataformas e navios são chamadas de empresas catering. Incluem serviços como alimentação, limpeza, lavanderia, manutenção de áreas comuns e acomodações para os trabalhadores embarcados. Responsável por gerenciar a equipe de hotelaria a bordo é o comissário. Diferente dos hotéis, onde temos um gerente para cada área, o comissário é responsável por todo o casario. Então, o comissário dentro de uma plataforma, ele nada mais é que um supervisor de hotelaria de modo geral.
Ele vai ser o supervisor da limpeza, ele vai ser o supervisor da lavanderia, ele vai ser o supervisor do refeitório, ele vai ser o supervisor da cozinha. Tudo que abrange a equipe de hotelaria, pedido de rancho, tudo isso quem faz é o comissário. E aí é bem diferente também da hotelaria de navio de cruzeiro. Navios de cruzeiro seguem o padrão de hotelaria de hotel 5 estrelas, né? É tudo feito camareiras e tal, então eles seguem o padrão 5 estrelas. E aí tem esse videozinho aqui. Você sabia que o transporte marítimo é responsável por 80% do transporte no comércio global? Essas viagens em alto mar são consideradas uma grande indústria e por isso a sua regulamentação é tão importante. E a gente não tem como abordar esse tema sem falar de hotelaria offshore. Dentro das embarcações, todos os funcionários e também os tripulantes precisam de condições confortáveis para passar aquele alto tempo no mar, né? Até porque eles não sabem quanto tempo vão ficar nesse ambiente. E a hotelaria offshore garante a esses trabalhadores conforto, como hospedagem, entretenimento, segurança, alimentação. E nesse contexto, vale a comparação. Todos os profissionais que atuam na hotelaria, os cozinheiros, garçons, governantas, camareiras, também atuam nesse ambiente da hotelaria offshore. Bom, gente, esse foi um vídeo um pouco resumidinho do que é a hotelaria offshore. Como vocês podem ver, é uma hotelaria voltada para a área, né, de petróleo e gás, não é de cruzeiro, que a gente segue o padrão 5 estrelas. Na hotelaria offshore é uma coisa um pouco mais simples, né? Os trabalhadores estão lá para fazer a sua escala de 14 dias, então não existe envelopamento de cama, lá as pessoas, todo mundo divide cabines, são cabines divididas entre você e um colega de trabalho, que são beliches, né? As pessoas dormem em beliches. O enxoval é de elástico, enxoval de elástico, tudo isso. Mas processo de higienização de enxoval, armazenamento de alimentos, tudo isso a gente segue o mesmo padrão. Na hotelaria offshore, para mim, foi um emprego muito enriquecedor, que eu consegui trabalhar com tudo o que eu aprendi na hotelaria da faculdade. Não foi especificamente um departamento, né? Que é o que acontece em terra, que você trabalha num hotel, você está direcionado a um departamento. Na hotelaria offshore, não. O profissional de hotelaria, ele é responsável por todo o setor da hotelaria a bordo. O comissário offshore era a pessoa responsável por hotelaria a bordo. A partir de 2019, a Petrobras exigiu que tivesse uma nutricionista a bordo por questões sanitárias. E aí começou a embarcar uma nutricionista também junto na equipe de hotelaria. E normalmente essa equipe hoteleira ela é gerenciada pela nutricionista. Então acima tem a nutricionista, abaixo vai vir o comissário ou governança e o chefe de cozinha. E aí o chefe de cozinha vai sempre auxiliar a nutricionista com os funcionários da cozinha e do refeitório, e a governanta sempre com os funcionários de áreas públicas, lavanderia e limpeza de camarote. Então é basicamente isso. Os funcionários que trabalham na limpeza a bordo são os taifeiros. Não existe camareiros, né? Eles não usam esse termo, mas sempre que falar de taifeiro offshore, são as pessoas responsáveis pela limpeza de navios e plataformas de petróleo e gás. Que hoje em dia tem até um curso no Senac, que é um curso bem rapidinho, mas tem um curso no Senac de técnicas em taifeiro offshore. Para quem quer embarcar como taifeiro é obrigatório, para ter um pouco de noção, né, de como que é o dia a dia. Se você quer trabalhar em navio de cruzeiro, qualquer navio de passageiro, você vai fazer o CBSN, que é o Curso Básico de Segurança em Navios. E para trabalhar embarcado é o CBSP, Curso Básico de Segurança em Plataformas. É um curso muito rápido também, de uma semana, você aprende basicamente a sobreviver embarcado. É um curso que vai te mostrar os perigos da vida embarcado, combate a incêndio e todas essas coisas. E para você trabalhar em plataforma, você também precisa fazer o HILT, que é junto com o CBSP. Você faz o CBSP e o HILT, que é o curso também de escape em aeronave. Como a gente trabalha em plataformas normalmente a 300 quilômetros da costa, para se locomover até elas a gente tem que ir de helicóptero. Então a gente também precisa desse curso de escape em aeronave.
Aí, comentando, né, foi como eu falei pro professor, hoje em dia eu trabalho na área de comunicação dentro do navio, comecei como comissária, fiquei 3 anos trabalhando como comissária, gerenciando todo o departamento hoteleiro, e aí as pessoas viam que eu me comunicava bem, que eu falava inglês e começaram a me incentivar para ir para a sala de rádio, que o rádio operador nada mais é que a pessoa que recebe os voos a bordo, é como se fosse um operador de voo, a pessoa responsável por receber os voos e receber também tudo que vem de fora. Por exemplo, normalmente a nossa troca de turma é feita por aeronave, mas tudo que a gente recebe de mercadoria, tudo que a gente recebe, o próprio offload no navio, né, que a gente, por exemplo, eu trabalho num navio hoje, que ele é um navio que estoca óleo. Então, o nosso navio produz óleo. É que tem diferentes tipos de navio, né? Então, ele vai estocar o óleo. Então, o que acontece? O navio, ele fica paradinho lá, ele não sai de lá, né? Então, ele vai extrair todo o óleo, vai estocar o óleo e vai vir um outro navio da costa para pegar esse óleo para trazer para a terra. Então, todos esses barcos que chegam até a gente, eles entram em contato primeiro com o rádio operador. O rancho também, que é a nossa comida a bordo, né? O comissário, a nutricionista, é responsável por calcular quantas pessoas a gente tem a bordo, quantos quilos de comida ela precisa. E uma tarefa muito crítica, porque a gente recebe o rancho mais ou menos uma vez por semana. Então o comissário, ele tem que ter um cálculo muito assertivo de quanto ele precisa pedir, porque não pode faltar comida a bordo. Você imagina, você está a 300 km da costa e acabou o arroz, não tem como. Então a gente tem um paiol gigante, como eu tinha comentado com o professor Ari, né, a plataforma que eu trabalho hoje em dia são em torno de 140 pessoas. A gente tem um paiol gigante para todo esse armazenamento e estocagem de comida. Toda essa comida vem por barcos que trazem pra gente, né? Então o rádio operador, ele é responsável pelo recebimento de barcos e aeronaves. Tudo que vem externo até o nosso navio passa por mim e depois eu passo, por exemplo, se é um navio de carga, ele passa por mim, pede autorização e eu tenho que passar para o departamento de carga. Então tudo que vem eu vou desmembrando para passar pelos seus respectivos departamentos, para que todo mundo saiba que seu material chegou, ou se for um material de almoxarifado, se for um material de comida, tem que avisar a equipe hoteleira. Eu até brinco hoje em dia, quando chega o rancho, eu falo, isso aí não é mais problema meu, eu vou passar para o comissário. Mas é basicamente isso, gente. Esse é mais ou menos o dia a dia de uma pessoa que trabalha embarcado. Nós agradecemos por você ter assistido esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, será muito bem-vindo. Obrigada!